Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Mulheres. Estamos de volta nesta segunda-feira para mais um final de tarde com as melhores conversas e com os melhores convidados. Começaremos então o programa de hoje com Bruno Alvarenga e a rubrica Postura do Bem-Estar e seguiremos depois, já que falámos em mudar comportamentos, com Daniela Vieitas e Isabel Stilwell para a descoberta do livro Estamos Juntos, 25 anos, 25 contos da Associação Leigos para o Desenvolvimento. E isso falaremos em mexer com as suas atitudes, também com Helder Borges. Não faltarão muitos exercícios no espaço, em forma com o Clube L. O seu bem-estar precisa naturalmente de toda a atenção. E com os temas da nossa segunda parte, teremos também as respostas que procura. Com Cristina Teixeira, o convite estende-se a todos aqueles que se querem cuidar para que marquem presença no evento Mulheres de Corpo e Alma. E depois, com Carla Sousa, iremos conhecer tudo sobre a nova edição que já está de volta do Stock Market. Não perca nada do que preparamos para si e não deixe, claro, de navegar pelo nosso blog em maismulher.sic.sap.pt. Descobre tudo sobre o nosso programa, sobre esta nossa hora e ainda o espaço para deixar todos os seus comentários. E agora é tempo então de darmos início às conversas desta semana, que promete. Gostava de ter uma boa postura no seu local de trabalho? Não saia daí. O especialista que segue conhece muito bem as necessidades do seu corpo e está connosco para nos esclarecer. Recebemos agora Bruno Alvarenga e a rubrica Postura do Bem-Estar. Olá, Bruno! Olá! E eu sempre venho para esta nossa conversa, olha, endireito-me logo. Por favor. Há que lembrar, não é, que temos que estar sempre bem direitos, porque senão, com o passar dos anos, acabamos por ter uma má postura e simultaneamente ter também sintomas que nos parecem de uns aspectos e afinal tem a ver com essa má postura, não é? Exato. Correto? E o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso, a perda de rendimento no trabalho. Exatamente. Como é que de facto a má postura, estamos a falar de pessoas que têm imobiliário inadequado, que não pensam nisso da postura, tal como nós estamos aqui a falar, e que depois começam a sentir o quê? Dores de cabeça? São sintomas que aparecem devido à sobrecarga. Porque o nosso corpo, a gente está falando também de colunas, como uma máquina, é preciso também ter cuidado com as regulagens, com as engrenagens. Claro. Então, o que acontece é que quem trabalha muito, e principalmente fazendo exercícios repetitivos, acaba por sobrecarregar tanto a musculatura quanto a parte óssea também. Exatamente. E isso que vai provocar dor e sintomas quando aparecem, a gente deve tomar cuidado. E as empresas também devem olhar para isso. Obviamente, devem pensar na saúde dos seus funcionários. Claro. Mas tu consideras que, de facto, isto acaba por ser muito importante porque depois, de futuro, se as pessoas mantiverem durante muitos anos uma má postura, o que é que inevitavelmente depois lhes vai acontecer? Olha, uma das principais lesões que acontecem são as lesões que eu estava referindo de esforços repetitivos. Pois. Que hoje em dia existe até uma nomenclatura nova que é chamado DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E essas doenças, elas são classificadas com 4 estágios, sendo que o último estágio é um estágio que é irreversível, quer dizer, não adianta a empresa ou o funcionário tentar mudar o mobiliário porque já tem uma lesão já instalada no seu próprio corpo. Então a gente deve prevenir isso. E para prevenir, o que é que podemos fazer, Bruno? Aí que entra o que eu gostaria muito de falar sobre a ergonomia. Porque a ergonomia é a interação do corpo humano com o trabalho. Então, se você tem, por exemplo, uma consultoria ergonômica na sua empresa, que vai favorecer o seu mobiliário, vai favorecer um bom ambiente de trabalho, você também pode, você também recebe uma boa postura a favor disso daí. Então, quer dizer, boa postura mais um bom mobiliário, quer dizer ergonomia. Mas o que é que um bom mobiliário deve ter para mantermos essa postura? Tem a ver com a escolha da cadeira, tem a ver com a distância que estamos da mesa, com inclinarmos para o computador. O que é que tu achas que poderá ser o mais indicado? Sim, olha, hoje em dia as pessoas estão trabalhando em vários tipos de ambientes, né? Antigamente eram só aqueles ambientes de escritório que todo mundo estava acostumado. É o mais comum. Então, para quem tem trabalho no computador diariamente, o que eu recomendo é, claro, tem que ter uma boa cadeira que pudesse regular a altura do encosto, a altura do apoio do braço, a altura do assento, isso é essencial.
E outra, o apoio do braço, porque eu estava falando disso, é necessário porque o cotovelo ele deve ficar 90 graus em relação à mesa. Então, o apoio do braço deve ficar na mesma direção da mesa. Muito bem. Isso é uma boa medida para sabermos Exatamente. se estamos bem ou não, não é? Exato. E uma outra boa dica é em relação ao olhar. Porque a gente deve olhar sempre nesse campo horizontal em relação à tela do computador. Hoje em dia a gente não tem só o desktop, mas também os tablets e os laptops. Então o que eu recomendo é sempre estar bem apoiado, com as costas apoiadas, os braços apoiados e de preferência a tela bem em frente ao seu campo de visão. Porque assim você não precisa dobrar, flexionar o pescoço para poder trabalhar. Se te sentires desconfortável a olhar para um tablet ou a trabalhar na tua secretária, significa que o corpo está a chamar-te a atenção. Está dando um sinal, exato. E os primeiros sinais são exatamente queimação, formigueiro, ou tensão aumentada, principalmente nessa região. Então, quando começa, o importante é parar ou mudar de posição. E há ligações diretas também com o sistema nervoso, não é? Sim, Acaba sim, por sim, depois, sim. ao longo dos anos, também afetar tudo isso. Afeta, por exemplo, os funcionários que trabalham muito naquela postura errada, inclinado para frente, e fica ali longos, na verdade, de 6 a 8 horas por dia, isso daí vai gerar o quê? Uma compressão, um aumento da tensão nessa parte cervical e na transição para dorsal. Quais são os sintomas mais comuns? Por exemplo, formigueiro descendo para o braço, dor de cabeça, às vezes dores nos olhos. E aí a pessoa vai pensar, ah não, eu tenho isso relacionado, por exemplo, ao ginásio ou à postura em casa, mas pode ser do trabalho, porque se a gente pensar, de 6 a 8 horas a gente está no trabalho. Claro. E essa postura é muito importante para a gente continuar o resto do dia. Então, é nesse caso que eu comento, que a cada 1 hora a gente deve levantar, pelo menos se esticar, respirar um pouco e até mesmo fazer alguns movimentos com a cabeça, com os punhos, com o tronco, para distensionar. Recomendas isso? Isso, E exatamente. o próprio stretching, não é? Que costuma-se dizer que a boa educação não defende muito espreguiçar. Mas já tive aqui uma rubrica que ainda hoje vamos ter também, em Forma com o Clubel, no qual falávamos sobre a necessidade, por exemplo, de espreguiçarmos. Claro, claro. Devemos fazer também. Devemos fazer. O corpo pede também. Pede também quando a gente acorda e também antes de dormir é muito bom. Porque antes de dormir te prepara para uma boa noite de sono. Quem tem tensão, quem tem dor, geralmente antes de dormir tem dificuldade, porque isso incomoda até achar a posição. Então, claro. É uma boa coisa, de manhã e ao fim do dia. Muito bem, já disseste aqui algumas dicas, mais dicas para as atividades domésticas, por exemplo. Isso, é verdade. Então, eu estava referindo ao trabalho no computador, esse que a gente está mais acostumado a ver. Mas também pessoas que trabalham em casa, é importante ter certos cuidados. Claro. Imagina também que está usando o computador e trabalhando em casa. Para colocar a tela na altura do seu campo de visão, é importante até, você pode pegar uns livros e colocar um em cima do outro e apoiar. Claro. Mas vamos dizer que é uma dona de casa que está a passar ferro e o que é muito comum é inclinar para frente, às vezes a mesa está muito baixa, então acaba por ficar muito tempo numa posição errada. Claro. Isso daí, depois que passou uma peça de roupas, já vai gerar muita dor. Claro. Então a dica é sentar, fazer sentado, colocar a mesa na altura que não force muito o ombro, acima da linha que é a linha anatômica. Então dessa forma você consegue passar com mais, vamos dizer, equilíbrio muscular, né? E assim prevenindo também tensões. Claro, esse é o ideal. Dica, não é? Exato, isso é ótima dica. E para lavar também eu digo a mesma coisa. A gente deve lavar a louça, né? Então o que é bom é tentar pôr um apoio para o pé. Se não tiver um armário embaixo que você possa abrir e colocar o pé para descansar, um do lado, depois outro do outro, é o ideal colocar alguma coisa, uma caixa de sapato ou uns livros mesmo, para descansar, porque senão as duas pernas esticadas lavando louça ali há muito tempo vai gerar também cansaço, às vezes inchaço nas pernas e dor. Movimentos tão simples e que podem depois fazer toda a diferença, não é? Fazem. Sobretudo no que diz respeito a bem-estar. Mas Bruno, para quem já se sente um bocadinho aflito nesta altura do campeonato, porque já vai sendo de facto o resultado de longos anos, longos anos de maus hábitos, não é? De má postura, o que é que tu aconselhas? As consultas de quiroprática, ergonomia e quiroprática também, acabam por ter um custo-benefício também muito bom, não é? Para quem está a ver. É verdade. Olha, já tem sido feito pesquisas em relação ao custo-benefício do tratamento quiroprático para as empresas. Realmente é fantástico, porque se a gente for calcular
quanto fica o resultado de afastamentos dos colaboradores do trabalho, ou uso de medicamentos, isso tudo, se a gente for contabilizar, vale muito mais a pena trabalhar com a prevenção. Claro. Assim que o funcionário já tem algum incômodo, a gente já tratar para evitar com que isso prolongue, né? Então, assim, a gente vai estar melhorando a saúde da empresa em geral, não só dos colaboradores, mas o rendimento, a própria criatividade é trabalhada a partir daí, né? Então, promover bem-estar e qualidade de vida para os trabalhadores é o essencial. Claro, eu só espero é que todas as empresas também tenham essa consciência, não é? Exato. Esta nossa conversa também é nesse sentido. Tu sentes que em Portugal, não sei, não conheço a realidade no Brasil, mas fala-nos tu, em Portugal as empresas começam a ter um pouco mais essa consciência, não direi agora, no momento que atravessamos, mas eventualmente quando tudo isto der a volta, não é? Claro, já tem tido uma boa abertura no Brasil, como você falou, realmente. Lá a gente consegue mais esse tipo de trabalho. As empresas mesmo já têm essa preocupação, principalmente porque existe uma norma de regulamentação, quer dizer, uma lei que diz que uma empresa de determinado porte, ela precisa promover coisas para a saúde do trabalhador. Então, é muito comum a gente ter uma sala, um ambiente onde a gente vai tratar os funcionários no próprio local de trabalho. Ai, isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Era ótimo também que tudo isso também fizesse parte do panorama empresarial também no nosso país. Estamos no início, Claro. no início. E este exemplo que tens aqui é de facto de uma coluna alinhada. É assim que nós devemos pensar em ter a nossa própria coluna e postura? Alinhada. Acontece que às vezes, por exemplo, vou citar o exemplo mais comum, na Sim. frente do computador, a gente acha que está bem reto, Sim. mas muita gente usa ainda a tela do computador aqui e digita aqui, então tem que ficar todo o tempo. E aqui mostra exatamente uma rotação na cervical. E a cervical é uma parte tão importante que ela, além de guardar os nervos, a medula, tem a artéria que leva sangue para o cérebro. Então, se a pessoa está muito tempo assim com o pescoço torcido, vai comprimir a artéria, falta oxigênio no cérebro, a pessoa sente dor de cabeça, insônia, nervosismo, irritabilidade, o que vai diminuir a saúde, vai diminuir o rendimento e as empresas vão acabar sofrendo. Obviamente, pois já estamos a ver o futuro, já estamos a ver para onde é que vai dar. Afinal, não é excesso de trabalho, afinal é má postura. Exato. A culpa é da má postura e não do trabalho. Exatamente. Olha, já viste, até nível de produtividade no nosso país, podemos ter aqui a solução mais indicada. Muito obrigada, Bruno, nada, que pelas isso. suas dicas Prazer. realmente é muito importante. Bruno, e eu vou tentar manter a postura correta durante o resto desta hora, está bem? Um grande beijinho, muito obrigada por estas dicas. Aproveite estas dicas para melhor se sentir com a sua postura e, naturalmente, com o seu corpo. E não se esqueça também destes esclarecimentos preciosos no seu local de trabalho.